Boa tarde, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem? Olha só, hoje estou eu aqui novamente, professora Leandra, e hoje nós vamos fazer um retap da nossa terceira AP de Ciências, tá? Então, nesse retap, nós vamos repassar o gabarito com vocês, tá? Da AP, para que vocês não tenham dúvidas de quais eram as respostas, tá? Dos itens da prova de vocês. Bom, uma coisa que eu quero reforçar aqui com vocês é com relação às rasuras, tá? Eu percebi durante a correção que muitos alunos estão rasurando a prova. E aí, quando você faz uma rasura, você perde aquela pontuação, tá? Você perde aquele score. Por quê? Porque eu não tenho como saber, tá? O que tem naquela rasura muitas vezes. Tá certo? O que você quis escrever. Muitas vezes a rasura você marca 2 respostas, tá? E aí, a regra do colégio, inclusive vem escrito na capa da E, é que rasuras não são aceitas. Então, vocês estão agora no sexto ano e vocês precisam começar a se adaptar a essa realidade, tá? A realidade de marcar quando eu tiver certeza. Então, o que acontece? Ah, professora, eu marquei depois que eu vi. Então, o que eu sugiro para você? Sugiro que você marque a lápis e depois você passe a caneta. E aí você revisa a sua prova quando você estiver passando a caneta, tá? Justamente para evitar de esquecer também algum item a lápis, porque respostas a lápis também não são corrigidas. Então, tá na hora de começar a adquirir esse hábito, essa maturidade de evitar de rasurar, desculpa, e evitar também de deixar respostas a lápis, tá? Vocês vão passar agora por um processo de AE, né? E que geralmente é uma prova que vocês têm que escrever mais, uma prova que vocês, né, precisam estar mais concentrados. Então já fica essa dica, tá? Evitar rasurar. O que vocês podem fazer, né? Porque a rasura, ela geralmente compromete o item naquelas questões objetivas, porque gera dúvida na correção, tá? Então, nessas questões objetivas, marque primeiro a lápis, aí você, né, na hora que for revisar, você dá uma pensadinha e só marque a caneta quando você tiver certeza, tá bom? Então, vamos tentar adquirir esse hábito para que, né, a gente evite aí surpresas, né, pessoal? Muito bem, então hoje nós vamos fazer aí o retap da nossa terceira E. Ou, desculpa, terceira AP, tá? Retap da nossa terceira AP de ciências. O assunto da nossa AP era sistema nervoso, né? E aí o item 1 da prova tinha assim: todos os sistemas do corpo agem de maneira adequada graças ao trabalho conjunto dos sistemas de coordenação, né? Sistema nervoso, sistema endócrino. No caso dessa questão, estou falando sobre o sistema nervoso. Então, o sistema nervoso é um dos sistemas que coordenam o corpo. Sobre esse sistema, julgue os itens a seguir. Então, era uma questão que você tinha que julgar as afirmativas como V ou F, tá? Então, na letra A, falava assim: a ilustração mostra um leucócito, que é a principal célula do sistema nervoso. Não, a ilustração mostra um neurônio, que é a célula do sistema nervoso. Leucócito pertence ao sangue, glóbulos brancos, né? Então, a pergunta estava falsa, tá bom? Muito bem, letra B. Letra B diz assim: na ilustração, a estrutura identificada pelo número 2 é o corpo celular, no qual se localiza o núcleo e parte do citoplasma. Vamos lá ver se é? Então, ó, número 2 é o axônio, né? Então, não é o corpo celular. Então, a número 2 também está falsa, tá? Quer dizer, letra B, né? Desculpa. Letra C diz assim: na ilustração, as estruturas indicadas pelo número 1 são os dendritos, que se comunicam com os outros neurônios. Vamos lá ver se é mesmo? Número 1. Número 1, ó, são os dendritos, né? Muito bem. Então, número 1 são os dendritos que vão se comunicar aí com os outros neurônios. A opção está verdadeira.
Letra D. Os nervos são formados por prolongamentos dos neurônios e levam as mensagens do sistema nervoso central para músculos e glândulas. E aí, o que vocês acham? É verdadeira, né? Então, os prolongamentos dos neurônios vão dar origem àquelas estruturas que nós chamamos de nervos, tá certo? E os nervos vão atuar lá nos músculos, nas glândulas, tá certo? Levando mensagens aí do sistema nervoso central para essas estruturas, tá bom? Letra E. As mensagens vindas do ambiente são transmitidas ao sistema nervoso, que analisa a informação e gera respostas específicas ao estímulo. Também é uma opção verdadeira, né? Tudo que chega do ambiente é transmitido para o sistema nervoso por meio dos nossos órgãos dos sentidos. E aí o sistema nervoso analisa essas informações e gera uma resposta para aquele estímulo. Pode ser uma resposta visual, olfatória, né? Pode ser uma reação do corpo àquele estímulo, tá? Então, é verdadeira aí. Depois, letra F. As drogas são substâncias sintéticas que... Peraí, só um pouquinho, gente. As drogas são substâncias sintéticas que provocam alterações no funcionamento do organismo. Olha, as drogas são substâncias sintéticas? São apenas substâncias sintéticas? Não, tá? As drogas, elas podem ser também substâncias naturais. Então, por isso que está errado, tá? Por isso que está falso. Também existem drogas que são substâncias naturais, não apenas sintéticas. Ok? Se vocês tiverem dúvidas também, tá? Podem procurar a gente no chat ou então lá no fórum de dúvidas. Bom, questão número 2. O item 2 fala assim, as substâncias liberadas pelos terminais do axônio que estimulam os dendritos de outro neurônio recebem o nome de cerebelo, arco reflexo, neurotransmissores ou substâncias psicoativas. São neurotransmissores, tá? Por quê? Porque são as moléculas, são as substâncias que são liberadas pelo axônio de um neurônio lá na sinapse e que vão interagir com os dendritos de outro neurônio, tá? Então, a resposta correta é a letra C, neurotransmissores. Substâncias psicoativas não são liberadas pelos neurônios, tá? Substâncias psicoativas são substâncias naturais ou sintéticas que nós entramos em contato e que, né, podem ter uma consequência no sistema nervoso, mas elas não são liberadas pelo neurônio, pelo axônio e recebidas lá no dendrito, não, tá bom? Então, é isso aí. Item 3. Muito bem. O item 3 diz assim, o encéfalo é dividido em regiões. Uma dessas regiões é o cerebelo, que é responsável por coordenar os movimentos e equilíbrio do corpo, controlar os batimentos do coração, receber mensagens dos órgãos dos sentidos ou controlar a temperatura do corpo. O que vocês acham? Bom, o cerebelo está relacionado diretamente com os movimentos do corpo e o equilíbrio do corpo, tá? Então, é o cerebelo que é responsável por essa parte aí de coordenar movimentos e equilíbrio. Então, a resposta correta do item 3 é letra A. Certinho, pessoal? Muito bem. Item 4. O item 4 diz assim, a região de aproximação entre os terminais do axônio de um neurônio e os dendritos de outro é chamada de... Então, eu quero saber aquela região onde o axônio de um neurônio se aproxima dos dendritos de outro neurônio, tá? Então, essa região é chamada bulbo, é chamada arco reflexo, é chamada mediador químico ou é chamada sinapse? O que vocês acham aí? Muito bem, é chamada sinapse. Sinapse é só a região de aproximação. Não existe contato direto, não encosta o dendrito no axônio. Não, eles estão próximos, tá? E aí, essa região de aproximação eu dou o nome de sinapse, ok? Questão 5. No sistema nervoso central, os diferentes tipos de informações sensoriais são processados e armazenados, formam uma espécie de memória, tá? Nele também são gerados pensamentos e emoções.
são componentes do sistema nervoso central. Então, a gente viu que a gente tem o sistema nervoso central e o periférico. E nessa questão, eu estou perguntando para vocês quais são os componentes do sistema nervoso central. Aí, a opção A é o encéfalo e os nervos. Opção B, os nervos e a medula espinal. Opção C, nervos e a medula óssea. E opção D, medula espinal e encéfalo. Olha só, os nervos pertencem ao sistema nervoso periférico. Então, todas as opções que têm nervos estão erradas, né? Na letra C, eu ainda falo medula óssea. A medula óssea tem a ver com produção de sangue, nada a ver com o sistema nervoso. Então, a resposta correta para essa pergunta é a letra D, medula espinal e encéfalo. Tá bom? Qualquer dúvida, pode perguntar aí, pessoal. Item 6 agora. O item 6 diz assim: o ato reflexo é uma resposta rápida e involuntária que ocorre devido à ação independente. De quem? Do cérebro, do encéfalo, da medula espinal, do cerebelo. Vamos lembrar o arco reflexo, né? A gente está lá costurando e de repente, puf, encosta o dedo na agulha. E aí sente o furinho. O que a gente faz? A gente fica lá espetando o dedo? Não, a gente tira o dedo, tá? Depois que você tirou o dedo, que você sente a dor. Porque você já tirou o dedo de lá, né? Quem que fez você tirar o dedo de lá? Então, você teve uma resposta que foi o seguinte: o estímulo furar o dedo levou uma mensagem lá para a sua medula espinal e a medula espinal reagiu a essa mensagem falando, tira o dedo, antes mesmo que essa mensagem chegasse no cérebro. Quando você sente a dor, é a mensagem chegando no cérebro. Então, a medula espinal ela agiu de uma forma independente, tá certo? E, portanto, a resposta correta dessa questão é a letra C. Certinho, gente? Isso aí tá lá no ato reflexo, tá? Na aula aí de sistema nervoso. Item 7. Vamos ver o item 7. O álcool é uma substância psicoativa. Vamos lembrar o que é uma substância psicoativa. É uma substância que causa uma alteração, né? Nos efeitos aí, ela causa uma alteração nos neurotransmissores, tá certo? E aí, o que acontece na ação dos neurotransmissores? Então, o álcool é uma substância psicoativa que atua em diversas áreas do encéfalo, incluindo no cerebelo. A proibição do consumo de bebida alcoólica para quem pretende dirigir ocorre devido ao fato de que o consumo dessa substância deixa os reflexos mais lentos, deixa o raciocínio mais lento também, tá? Então, causa uma espécie de um relaxamento que vai deixar você com os reflexos mais lentos. E dependendo da quantidade que foi ingerida, tá certo? Ela realmente prejudica o equilíbrio do corpo, prejudica um monte de ações do seu corpo que param de funcionar da maneira correta, e isso causa realmente, né, um grande risco para quem vai dirigir, tá? Então, a pessoa não tem mais a coordenação ali dos seus reflexos. Os reflexos ficam muito lentos, tá? E aí pode, né, ser vítima aí de um acidente ou provocar um acidente, tá certo? Então, por isso que não se deve ingerir álcool e dirigir, ok? Muito bom. Item 8. O sistema nervoso está dividido em sistema nervoso central e periférico. Faça a correspondência correta entre as partes do encéfalo e suas respectivas funções. Então, coloquei lá algumas partes do encéfalo, né? Cérebro, bulbo, tálamo e hipotálamo. E aí, eu coloquei as funções aí do lado. E aí, eu falo assim, controla a sensação de sede e fome. Quem dessas estruturas aí controla a sensação de sede e fome? É o hipotálamo, tá? Controla essa sensação aí de sede e fome. Depois tem lá, ó, responsável pelo controle voluntário dos músculos. Responsável pelo controle voluntário dos músculos é o cérebro, que é a maior, né, parte aí do encéfalo, tá? Recebe mensagens dos órgãos dos sentidos. É o tálamo,
o tálamo é que vai receber aí as mensagens que estão chegando aí dos órgãos dos sentidos, tá? E controla o reflexo de tosse e espirro. O reflexo de tosse e espirro, ele vai ser controlado pelo bulbo, tá bom? E por último aí, nele estão as áreas responsáveis pelo raciocínio e aprendizagem. Moleza, né, gente? O cérebro também, tá bom? Então, a ordem que ficou aí foi 4, 1, 3, 2, 1. Então, quem ganhou 5 scores colocou 4, 1, 3, 2, 1. Ok? Muito bem. Então, olha só. O item 9 é uma questão discursiva, né? Você tinha que escrever a sua resposta. Sempre que tiver uma questão discursiva, vocês devem colocar a resposta completa. Então, resposta completa igual vocês aprendem lá em português, tá? E prestar atenção para colocar todos os dados que estão sendo pedidos, né? Que estão sendo aí solicitados na pergunta. Então, o item 9 tem assim. Por que isso? Por que eu falo da resposta completa? Porque um score dessa questão é para a resposta completa. E esse score, ele só é conferido para o aluno que respondeu corretamente a questão. Então, se ele respondeu corretamente a questão, mas ele pôs em tópico, né? Se ele pôs em tópico, se ele não formulou um parágrafo para responder a questão, então ele não deu a resposta completa. Ele pode até ganhar os scores da pergunta, mas ele não vai ganhar o score da resposta completa. Então, quando eu falo que você precisa fazer uma resposta completa, igual aqui, ó, dê sua resposta completa, significa que você precisa formular um parágrafo que explique ou que, né, dê a resposta para aquela situação que está sendo solicitada. Então, olha só, o item 9 diz assim: mamãe estava cozinhando e acidentalmente encostou a mão na panela quente. Imediatamente ela retirou a mão da panela e só depois sentiu que havia se queimado. Né? É uma situação que ocorre aí muito corriqueira. Né? A gente, quando está na cozinha, às vezes quando está passando roupa, a gente esquece, né? E por uma distração encosta no objeto quente, ou na panela, ou no ferro. Né? E aí a letra A fala assim: explique como acontece o ato reflexo envolvido nessa situação, dê sua resposta completa. E aí, olha, estou falando de ato reflexo, né? Acabamos de falar disso aí quando falei lá da medula espinal, né? Então, o que acontece, gente? Aqui é o seguinte, olha só, vou tirar minha câmerazinha aqui para vocês conseguirem ver aqui, tá? Deixa eu pegar aqui de novo meu apontadorzinho. E aí, o que acontece? Nós temos três ideias nessa pergunta. Então, ó, os nervos da mão levam o impulso para a medula. Então, ó, na hora que encostou a mão lá, na hora que encostou a mão lá, o nervo da mão levou essa informação lá na medula. Então, isso é uma ideia, vale um score, tá? Aí, o que acontece? Lá na medula, a medula envia uma mensagem para os músculos, tá? Essa aí é a segunda parte da questão. Então, é o segundo score da questão. E o que acontece depois? Os músculos se contraem e retiram a mão da panela quente. Então, aí é a terceira ideia da pergunta, né? Que seria aí o terceiro score. Então, se eu quero ganhar uma resposta completa, eu tenho que formular um parágrafo com isso aí. Então, eu vou dizer assim: a mamãe retirou a mão imediatamente da panela e só depois sentiu que havia se queimado, né? Porque os nervos da mão levaram o impulso até a medula. Da medula, essa mensagem foi para os músculos se contraíram e retiraram a mão da mamãe da panela quente. Então, aí eu dei a minha resposta completa. Eu formulei um parágrafo para a resposta completa. Então, olha, eram 3 ideias mais a resposta completa. Se você esqueceu uma ideia, você só ganhou 3 scores, tá? Então, vai depender da sua resposta, tá certo? Cada uma das respostas foi analisada pelos professores, tá? E aquelas respostas que tinham as 3 ideias e estavam completas ganharam os 4 scores. Se você perdeu algum score aí nessa questão, tá? Foi porque deixou de citar alguma dessas 3 ideias ou não deu a sua resposta completa. Combinado? Então, é isso aí. Bom,
E aí, olha só, a letra B, continuando aí essa história aí do ato reflexo, né? A letra B fala assim: o encadeamento dos neurônios é chamado arco reflexo. Então, são duas coisas distintas. O ato reflexo, que é aquela ação que foi provocada, e o arco reflexo, que é os tipos de neurônios que estão encadeados e participando desse ato reflexo, tá? Então, ele fala assim: descreva o arco reflexo envolvido na ação involuntária quando a mamãe retira a mão da panela. Então, eu quero saber quais foram os neurônios que atuaram para que esse ato reflexo fosse feito. Então, qual foi o arco reflexo dessa situação, tá? E aí, a gente tem novamente 4 scores para essa pergunta. Por quê? Porque ela envolve 3 ideias e uma resposta completa. Então, ó, a primeira ideia é o neurônio sensorial lá na pele, que sentiu quando a mamãe encostou na panela quente. Então, essa é a primeira ideia. Esse neurônio, ele está associado com o neurônio lá na medula. Então, essa é a segunda ideia. E o neurônio lá da medula, ele se comunica com o neurônio lá do músculo, que é o neurônio motor. E aí é a terceira ideia. E se você formulou uma resposta completa, você ganhou os 4 scores. Então, como que eu vou responder? Vou responder assim: o arco reflexo envolvido, repare que eu estou pegando uma parte da minha pergunta para fazer a minha resposta completa. Então, vou dizer assim: o arco reflexo envolvido na ação involuntária, quando a mamãe retira a mão da panela, foi o seguinte: o neurônio sensorial na pele, ele se comunica, ele é seguido do neurônio, né, de associação na medula espinal, que vai se comunicar com o neurônio motor no músculo. Pronto, dei a minha resposta completa. Então, se você não obteve todos os scores nessa resposta, provavelmente é porque você deixou ou de mencionar uma dessas 3 ideias que estão aí, ou de dar a sua resposta completa, tá certo? E aí aconteceu como no outro caso, né? Os professores leram as respostas e analisaram, tá certo? E o que tivesse alguma coisa faltando, tá? Aí esse score do que está faltando foi retirado, tá bom? Bom, pessoal, espero que eu tenha sido esclarecido as dúvidas de vocês, tá? Esse assunto é um assunto que vai cair na nossa então é legal que se você não tirou uma nota tão boa, mesmo se você tirou uma nota boa, é legal, né, nesse momento agora começar a revisar essas aulas aí para aproveitar que as aulas estão aí, que você pode revisar essas aulas, tá? E se concentrar aí para tá certo? E evitar aquelas coisinhas que eu falei no início, né? Quando a gente fala de rasura, então evitar rasurar nas questões objetivas. Quais são as questões objetivas, né? As questões de VOF, as questões de correspondência, as questões de múltipla escolha, tá? Então, evitar rasurar nessas questões. Como as respostas são curtinhas, nessas questões você pode, né, fazer a lápis e depois passar a caneta. Nunca, jamais esquecer de passar a caneta, porque respostas a lápis também não são corrigidas, tá certo? Então, é uma forma de você ir treinando para tá? Evitar de cometer esses errinhos aí. E a outra coisa, tá? É nas respostas discursivas, tá? Treinar essa história da resposta completa. Então, a gente precisa, né, que a resposta completa seja, né, de uma forma, de um parágrafo que explique aquela situação. Por exemplo, né, quando eu respondo isso aqui desse jeito, ó, neurônio sensorial na pele, seguido do neurônio de associação, que comunica com o neurônio motor. Eu respondi em tópicos. Então, se eu tivesse dado essa resposta na minha prova, eu não ganharia o score da resposta completa, tá? Por isso que eu falei assim, como ficaria? Aí eu falei assim, repare, a gente pega uma parte da pergunta e completa com as informações da questão. Então, ó, eu falei para vocês, ficaria assim, o arco reflexo envolvido nessa ação involuntária da mamãe, ou eu podia resumir, o ato reflexo envolvido nessa ação involuntária ou na ação involuntária descrita foi o neurônio sensorial na pele, que é seguido do neurônio de associação na medula, que se comunica com o neurônio motor. Então, aí, nesse caso, eu criei um parágrafo para dar essas informações aqui. Então, aí, neste caso, eu dei a minha resposta completa.
tá? Eu espero que tenha ficado claro essa questão da resposta completa, porque nós vamos precisar disso aí na E, tá bom? Então, até a próxima, espero ter ajudado vocês. E qualquer dúvida pode mandar lá no chat ou então no fórum de dúvidas, tá certo? Então, até a próxima, pessoal. Estudem para a prova, tá bom? Tudo de bom para vocês.